Olá, bom dia. Estamos iniciando agora a videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2023 da ENGIE Brasil Energia. Sou Adriana Wagner, analista de relações com investidores da companhia, e gostaria de fazer alguns avisos antes de iniciarmos a videoconferência. Nesse momento, as pessoas conectadas estão no modo ouvinte. Mais tarde, quando abrirmos a sessão de perguntas e respostas, os participantes poderão enviar seus questionamentos pela ferramenta de Q&A do Zoom. Cabe lembrar que essa videoconferência está sendo gravada. Disponibilizamos em nosso website www.enge.com.br/investidores os arquivos da apresentação e do release de resultados, além da ITR e demais documentos arquivados ontem na CVM, onde são divulgadas em detalhes as análises das demonstrações financeiras, dos resultados operacionais, indicadores ESG e avanços na implantação de novos projetos, entre outros fatores de destaque do período. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia. Para apresentar o desempenho da ENGIE Brasil Energia no terceiro trimestre de 2023, estão conosco hoje Eduardo Takamori, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Rafael Bósio, gerente de Relações com Investidores da companhia. Agora, eu passo a palavra ao Takamori para iniciar a apresentação. Pode prosseguir. Somos quantos agora, Adri? 113 participantes? Isso mesmo. Legal. Bom dia para vocês, boa tarde aqui. Estou falando direto da nossa sede em Paris, dessa vez. Espero que a conexão nos ajude. Indo para o nosso slide inicial, sem mais delongas, a gente começa comentando um pouco sobre o EBITDA ajustado. A gente teve um aumento bastante expressivo de EBITDA de 23,5%, saindo de 1,4 bi para 1,8 quase. Vocês vão perceber que um dos principais drivers do resultado foi o resultado do segmento de transmissão. E aí já vale um primeiro esclarecimento. Desses 318 milhões de reais, 50 milhões foi por aumento de RAP, efetivamente, porque no mesmo período do ano passado, parte dos ativos ainda estava em fase final de construção, implantação, e agora a gente já tem todos os ativos em operação de Gralha Azul e Novo Estado. Então, a gente tem uma parcela desses 318 que são efetivamente aumento de receita, e o complementar, que é aproximadamente 270 milhões, advém de ajustes de IFRS, tanto do período passado, no terceiro trimestre do ano passado, a gente reconheceu um aumento de custo que, em função do tratamento contábil, isso vai direto para resultado, diferente da geração, né? A transmissão é um pouco diferente, e que não acontece novamente porque os ativos já estão operacionais, e também a gente teve um pequeno aumento de receita agora no terceiro trimestre desse ano, totalizando esses 318, que é uma variação muito importante do nosso resultado. Os 118 milhões aqui do segundo item positivo da variação de EBITDA vem da equivalência patrimonial da TAG. A gente vai explorar esse ponto em detalhe. O lucro líquido que é atribuível à ENGIE Brasil Energia saltou de 202 para 320 milhões de reais. A gente vai explorar esse ponto, que foi muito positivo também. E, por fim, o terceiro elemento, principal elemento aqui que justifica essa variação de EBITDA é o resultado da venda de Pampa Sul. Totalmente em linha com a nossa estratégia de descarbonização, em linha com a política da nossa controladora, só que o lado ruim é que a gente perde a receita desse empreendimento também, que era importante, era uma receita de longo prazo, com um bom preço, mas faz parte e a gente está muito confortável e confiante de que a gente está no caminho certo. Do lado direito do slide, a gente já passa para a variação do lucro líquido ajustado. A gente saltou de 709 milhões para 928, aumento de mais de 30%, trimestre contra trimestre. Naturalmente, a gente tem também um efeito positivo de ter uma menor depreciação e amortização, naturalmente pela venda de Pampa Sul, ou seja, já não tem mais todo o ativo associado à termoelétrica Pampa Sul.
E uma combinação de redução, de aumento de custos financeiros, que primeiro foi baseado pelo terceiro item ali, despesa de concessões a pagar. A gente teve um aumento de 83 milhões de reais no trimestre, basicamente porque ela é corrigida a IPCA, e o IPCA teve uma variação importante entre trimestres. E o resultado líquido de despesas financeiras positivo em 40 milhões. Isso, a gente teve, então, uma redução de despesas financeiras, redução de receitas financeiras, onde o líquido foi de 40 milhões. O resultado dessas duas rubricas de aumento de custo de UBP e o resultado líquido da despesa financeira resultou nesses 43 milhões de reais aqui apresentado no slide. E, por fim, como você tem uma maior base tributável, a gente também tem um maior pagamento de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido. No próximo slide, a gente passa para os destaques do ponto de vista de negócio. O primeiro deles é que a gente já divulgou para o mercado, a ampliação da diversificação do nosso portfólio com a aquisição de 5 conjuntos fotovoltaicos. A gente denomina Projeto Cruzeiro. A gente já fez uma call específica muito boa na quarta-feira passada desse evento subsequente, né? Ele não aconteceu até no terceiro trimestre, mas logo depois. A gente pôde divulgar detalhe da dívida, muito competitiva, também reforçou que essa operação atende todos os critérios de retorno e alocação de risco e cria muito valor para a companhia. Elas estão posicionados, esses ativos são posicionados dentro da mesma região de operação dos nossos ativos atuais, tem uma sinergia bastante importante. Aqui, nesse projeto, vale destacar ainda que os ativos são muito contratados no longo prazo, ele tem uma distribuição de 2/3 da capacidade comercial alocada para o mercado regulado, já em contratos de longuíssimo prazo, e mesmo a parcela remanescente, o terço remanescente que é alocado para a CELI, também tem contratos de longo prazo, até 2042. Então, apesar de ter essa alocação ao mercado regulado e livre, a parcela livre também, ela não sofre risco de recontratação ou risco de mercado. Na parte de baixo do slide, vale mencionar que a gente fechou a operação de compra da parcela da C3E Geração, que a C3E Geração se desfez da participação dela no consórcio Machadinho, e os sócios exerceram as suas opções de compra, e isso acrescentou um pouco mais de 5 megawatts médios ao nosso portfólio, que também é sempre bem-vindo. Fonte hidro, totalmente compatível com o nosso negócio. Lembrando que a gente opera integralmente a Machadinho, a gente é líder a gente opera uma usina. E o último elemento de destaque desse slide aqui é que é referente a Santo Agostinho, e que, apesar de, ao final de 2013, a gente ter 12 aerogeradores, total de 70 em operação, depois do final do terceiro trimestre, a gente já acelerou, já passou para 19 aerogeradores em operação comercial, e a gente já tem isso representa mais ou menos 30% do empreendimento de operação comercial, e a gente já tem mais 30% em teste, ou seja, 60% já bem encaminhado, e a gente aqui mantém a previsão de operação comercial de todo o parque até o final do ano. Próximo slide de indicadores de ESG. Primeiro, também como reflexo da venda de Pampa Sul, a gente já percebe uma redução muito expressiva na intensidade de emissões da companhia. Basicamente, o que resta é escopo 3, a gente vai endereçar de uma outra maneira, isso faz inclusive com que a gente mude a estrutura desse slide aqui, a partir de agora. Indo para a direita, a gente passa pela questão de saúde e segurança, que não é só uma questão importante para a gente, uma licença para operar. A gente teve uma redução muito expressiva da taxa de frequência de acidentes, muito importante, e a gente fica muito feliz, porque é um esforço contínuo, muito grande, para que todos os nossos colaboradores próprios, prestadores de serviços, voltem para casa da forma como chegaram ao trabalho. Também, indo até o final da direita, a gente mostra que, ao longo desses trimestres, a gente conseguiu fazer um avanço muito importante no percentual de mulheres na nossa força de trabalho, também uma política muito efetiva, e a gente tem trabalhado fortemente para isso, e a gente consegue perceber essa evolução, tanto em valores globais da companhia,
de 25% para 28%, quase 29%, quanto em posições de liderança. Isso aqui representa um aumento de mais de 10% das mulheres das que tinham o terceiro TRI para o TRI atual. Terceiro TRI do ano passado para o TRI atual. Na parte de baixo, a gente fala um pouco sobre investimento em inovação e responsabilidade social. Investimento em inovação teve um acréscimo, um aumento muito expressivo também, um acumulado de 9 meses, apesar de ter se mantido o mesmo patamar trimestre contra trimestre do ano anterior. E investimento em responsabilidade social, a gente manteve o mesmo patamar também de investimento acumulado de 9 meses no ano passado versus esses primeiros 9 meses aqui, cabendo uma observação de que os nossos recursos, as nossas obrigações, nossos recursos incentivados, eles caíram um pouquinho, mas a gente compensou com recursos próprios nesse período. Rafael, passo para você. Pode passar para mim, obrigado, Taka. Bom dia, pessoal, obrigado aí pela audiência, pelo interesse na Engie Brasil Energia. Já passamos de 200 agora. Obrigado. Olá. Entrando aqui no slide, né, de estratégia comercial, aquele nosso clássico slide onde a gente atualiza o nosso balanço de energia. Só lembrando, né, a gente tem o balanço de energia em mais detalhes nos anexos, lá no slide 35, mas aqui a gente faz a representação gráfica, então quem segue mais de perto e acompanha a evolução trimestre a trimestre continua identificando que a gente tem mantido venda de energia, apesar de que uma certa redução de apetite, o que é natural num cenário em que os preços estão pressionados para baixo, mas reforço, a gente continua no mercado, continua vendendo. Nesse trimestre, a gente reduziu em média 74 megawatts médios, né, no saldo de descontratado dos anos de 25 a 28, e sem identificar um impacto no preço médio de venda. Ele ficou estável em relação ao que a gente tinha divulgado aí no segundo TRI para esses anos de 23, 24 e 25, né? Então, a gente continua firme na nossa estratégia, buscando acompanhar a abertura do mercado livre, para capturar esses consumidores que estão migrando. Acredito que no próximo slide até a gente pode verificar isso. Próximo slide, por favor, Adi. Nesse slide a gente identifica que continua um crescimento expressivo do número de clientes, né? Em relação ao ano passado foi mais 22%, em relação ao TRI passado, o segundo TRI, a gente cresceu em torno de 10% o número de clientes, o que vem confirmar aí tudo aquilo que a gente tem dito de que nossa estratégia é capturar a expansão do mercado livre, especialmente em nichos onde o consumidor tem um apetite maior e por nosso lado, a gente encontra preços melhores de contratação. E isso acaba sendo refletido na manutenção dos patamares de preço médio dos portfólios, né, do nosso portfólio. Próximo slide, aí a gente entra na seção de expansão, onde a gente presta contas aí com o mercado sobre o avanço das obras dos nossos projetos, né? O primeiro projeto é o Conjunto Eólico Santo Agostinho, início da implantação, início da operação aconteceu no primeiro trimestre, os primeiros aerogeradores, o Tacamorinã já deu uma atualizada aqui do número de aerogeradores que estão já gerando, ou em testes, ou em operação comercial, 87,5% aí de avanço global, com 100%, né, de obras de acesso, rede e subestação estão completas agora aí nesse terceiro trimestre. Então, esse é um projeto que está operacional, já está com operação gradual. Então, 2024, 2023 nós temos Santo Agostinho. No próximo slide, nós temos Serra do Assuruá, que é o maior projeto em implantação no grupo Engie no mundo,
e que vai entrar em operação, deve entrar em operação no final do ano que vem. Então estamos adicionando capacidade em 2023, em 2024 com Serra do Assuruá, que, como vocês podem ver pela foto aqui, que a gente já começou, inclusive, a concretagem das fundações dos aerogeradores, né? Entra em operação no ano que vem, e no próximo slide, no slide 14, em 2025, continuamos agregando capacidade para o nosso portfólio, dessa vez com um projeto fotovoltaico, a Susol, também no Rio Grande do Norte, também um projeto relevante, mais 750 mega de capacidade instalada, e que teve a implantação iniciada agora em julho. Então, esse combo de expansão e geração vai adicionar mais de 2 gigawatts de capacidade instalada ao nosso portfólio, dá um crescimento em 3 anos aí de mais de 20% em geração que a gente vai estar entregando. E saindo de geração, próximo slide, por favor, Adri, a gente tem também crescimento, está, né, viabilizando o crescimento no segmento de transmissão, onde a gente, né, estressa, a gente ressalta, né, que em continuidade é a diversificação da nossa receita. Já temos 2 projetos operacionais, como o Takamori mencionou, Gralha Azul em Novo Estado, e no primeiro TRI de 2024 devemos entrar em operação com Gavião Real, que é um projeto pequeno que nós adquirimos no leilão do ano passado, mas no slide seguinte a gente tem o lote do leilão 5, que passamos a denominar Asa Branca, que é um projeto, sim, esse projeto grande, mais de 1.000 quilômetros de linhas de transmissão, que vamos agregar a esse portfólio para justamente ampliar a diversificação da nossa receita, que traz estabilidade para o nosso resultado. Finalmente, no próximo slide, aí nós temos o já conhecido, né, slide da usina hidrelétrica Jirau, onde nosso controlador possui uma participação de 40%, existe a expectativa, né, a potencial transferência desse ativo para a Engie Brasil Energia. Só para lembrar, né, Jirau é uma usina que já é operacional, em outubro fez 10 anos em início de operação, é uma usina que tem indicadores muito positivos, pode notar que ela está com 100% de fator de disponibilidade, inclusive nesse trimestre ela recebeu foi a primeira empresa no Brasil a receber a certificação do IHA, e a segunda usina no mundo a ter uma certificação como essa, o que comprova o elevado nível operacional aí da usina. Partindo para o último slide, é um slide que, na verdade, não houve alteração em relação ao último trimestre, que é onde a gente apresenta os projetos que estão em estágio mais avançado para desenvolvimento no nosso portfólio. Esses projetos não estão em construção, né, pessoal, só para deixar claro, mas que estão aguardando um momento melhor de condições de mercado para serem desenvolvidos. A gente vê que hoje o custo marginal de expansão, o custo de implantação desses projetos, ele está acima do preço médio de longo prazo, mas é importante manter uma carteira diversificada de projetos para serem desenvolvidos, porque quando houver uma virada positiva, né, nas condições de mercado, a gente precisa estar preparado para retomar o crescimento. Uma vez que desenvolver um projeto do início até o sinal verde para implantação pode levar de 4 a 5 anos. Então, é importante você ter projetos já engatilhados para serem implantados quando as melhores condições voltarem. Takamori, acho que eu encerro aí minha breve fala e devolvo aí com o desempenho financeiro para você comentar. Excelente. Obrigado, Rafael. Aqui nesse slide de performance financeira, primeiro ponto aqui é relembrar que, mesmo com uma série de investimentos, mesmo tendo comentado que a gente vai fazer a distribuição de 55% dos dividendos no primeiro semestre, vale relembrar para todos vocês que o nosso Return on Equity, retorno sobre patrimônio líquido, é extremamente positivo. A gente tem um retorno que tem superado o patamar de 30%, o que é muito acima da média do setor, e particularmente nesse ano a gente tem se superado ainda, tendo batido inclusive 37% no terceiro TRI de 23.
o retorno sobre capital investido, que considera também dívida e todo o capital da empresa, ele naturalmente ele tem convergido para um patamar de 20%, foi um pouco mais no passado já, mas isso naturalmente é função da otimização da nossa estrutura de capital, então a gente está entregando mais valor para o acionista aqui. Do lado direito do slide, a gente mostra todo o investimento que a gente fez até agora, dos últimos anos até agora, desde 2016, quase 26 bilhões, e tem bastante pela frente ainda. Aqui mostra também que ao longo do tempo a gente saiu de uma empresa puramente de geração e adicionou tanto empreendimentos de transmissão, muito conectados com o nosso negócio, transferir energia elétrica e agora renovável de um lado para outro do país, atendendo nossos clientes também, contribuindo com a transição energética, e mais recentemente o investimento oportuno na TAG, que é um pouco distante do setor elétrico, mas que fez muito sentido também e que tem dado retornos, resultado muito importante também para o nosso resultado, tem contribuído bastante para o nosso resultado. Vale também notar que ao longo desse período a gente teve um crescimento de EBITDA ajustado de mais de 100%, mais que dobramos, lucro líquido muito expressivo também, aumento de 65%, e um acúmulo de dividendos e juros sobre capital próprio de quase 14 bilhões, que nos dá muito orgulho. E podemos passar para o próximo slide? Aqui a gente entra num slide que tem muitas barras, então sempre é um pouco desafiador explicar, mas aqui, em resumo, a gente teve uma redução de 8,5% da nossa receita operacional líquida, e basta lembrar que só o fato de Pampa Sul, a saída de Pampa Sul do nosso portfólio já representa uma redução de 162 bilhões de reais, comparado com o terceiro trimestre do ano anterior, e isso representa, desses 8,5%, representa quase 6% desses 8,5%, então basicamente justifica todo esse resto aqui. Segundo ponto relevante aqui é que a gente teve uma remuneração de ativo financeiro superior também, basicamente, que é a primeira barra de 59 milhões, basicamente dos ativos de Jaguara e Miranda, são ativos de geração que tem uma parcela muito expressiva contratada como cotista, e naturalmente ela é marcada e a variação de IPCA faz provoca esse efeito na nossa receita operacional líquida. Seguindo no slide aqui, temos 39 milhões de redução, basicamente em função de uma menor geração hidro, trimestre contra trimestre do anterior, mesmo tendo um impacto positivo de exportação, né, que não era previsto nesse período do ano, mas a gente teve um investimento aqui que turbinava que foi exportado. E veja que esses 39 milhões representam mais ou menos também 1,5% dessa variação de 8,5%. Né? E na barra central, ressaltaria também uma redução de 40 milhões também, trimestre contra trimestre, basicamente em função da redução do volume de vendas, mesmo disputando Pampa. O Rafael já comentou um pouco no slide que a gente cobriu a parte comercial. Entretanto, mesmo com a redução do volume de vendas, excluindo Pampa, a gente teve um aumento do preço médio de 0,6%, ressalto que o Rafael já falou também, que mostra que a gente tem sido muito bem sucedido na gestão do nosso portfólio. Por fim, eu ressalto aqui a barra azul escura de menos 65 milhões de reais, que é oriunda de uma redução da receita nas operações realizadas de trade. Então, a gente vendeu menos, mas essa redução aqui de ROL é menos importante porque a gente teve uma redução compatível a essa na compra para fim de trade, e o resultado ficou basicamente neutro. E que gerou essa redução de 2,7 bi para 2,5 bi. Mais para frente eu falo um pouco de transmissão. No resultado de participação societária, aqui a gente apresenta TAG. TAG não faz uma divulgação, mas a gente tenta fazer uma certa abertura aqui para que vocês possam entender. TAG, ela tem gerado um resultado importante, o lucro líquido que ela distribui para a gente é importante, então a gente abre um pouco mais o resultado. Eu chamo a atenção aqui, primeiro, que a última barra, que é o que interessa aqui para todos vocês,
ela teve um lucro líquido de praticamente R$ 1 bilhão de reais nesse trimestre, terceiro tri. Um terço disso, mais ou menos, 32,5%, vem para a IBE como contribuição no EBITDA, por equivalência patrimonial, então, o que nos cabe desses 985 milhões é 320. Então, como é que a gente compara com o terceiro tri do ano anterior? Ele subiu de 202 milhões para 320. E a variação foi de 118 milhões de reais, trimestre contra trimestre, e esse 118 vai aparecer um pouco mais para frente no slide de EBITDA. E aqui, na primeira barra, 2,37 bi de ROL, basicamente, o efeito mais importante foi a atualização de tarifa de transporte. Isso contribui nesse nosso 118 milhões de reais de variação de EBITDA que a gente recebe, né, de lucro líquido que a gente recebe como EBITDA. 70 milhões de reais vem dessa atualização de tarifa de transporte. Um segundo elemento importante aqui é uma menor despesa financeira, da mesma ordem, 88 milhões de reais, menor despesa financeira, tanto pela redução do CDI, a dívida importante dela é marcada a CDI, e o impacto do refinanciamento também. E um quarto elemento aqui é que, apesar da gente ter todo esse benefício de atualização de tarifa de transporte e menor despesa financeira, a gente teve uma base tributável bem superior também, e que, naturalmente, a gente paga mais impostos também, então a gente teve também um aumento do imposto a pagar aqui. O que eu gostaria que vocês tivessem aqui é essa variação de 118 milhões de reais, subindo de 202 para 320, que é o que está nesse slide aqui. Esse 118 milhões de reais vai conectar com o próximo slide. Aqui a gente faz esse link todo da receita operacional líquida também com EBITDA. Então, a barra que a gente acabou de falar, essa contribuição da TAG aparece em azul claro, mais ou menos no meio do slide, um pouco para a direita, 118 milhões de reais. E aqui, o primeiro ponto que eu destaco desse slide aqui é que o efeito, falamos de TAG, o segundo elemento importante aqui, as barras verdes. Efeito da transmissão, aqui ele se distribui em 3 lugares diferentes no gráfico, e eu vou falar de uma vez só para facilitar a compreensão. As 2 barras das extremidades, que é onde a gente faz os ajustes de FRS, eles somam 229 mais 39 milhões de reais, que é uma marcação, é um tratamento contábil requerido pela regulamentação vigente. E a barra central, de fato, essa é caixa, é aquele efeito que eu falei no começo da apresentação, que é efetivamente a variação dos empreendimentos em construção, parcialmente em construção, reta final de construção no ano passado, e agora integralmente em operação. Isso reflete no aumento efetivo de RAP de 50 milhões de reais. Então, a gente cobre TAG azul claro, os verdes a alocação do resultado das transmissões, das nossas concessões de transmissão ao longo aqui do EBITDA. Parte disso é ajustado para a transmissão, né? Ajustado aqui para as barras centrais. E nem nas barras centrais, que a gente passou de 1,66 bi para 1,72, basicamente é justificado pela venda de Pampa Sul, que é a barra mais expressiva, menos 162 milhões de reais, trimestre contra trimestre do ano passado. A gente já falou um pouco sobre isso nos slides anteriores. Outro elemento importante aqui é que a gente teve uma menor geração hidro nesse período, trimestre contra trimestre, e que a gente já falou também, teve impacto positivo de exportação, mas, de fato, teve um efeito negativo aqui de redução em relação ao período anterior. E o último ponto que eu destaco dessas barras centrais aqui, do EBITDA ajustado, é a primeira barra azul aqui, que é a de 101 milhões de reais, que é uma redução do volume de compras de energia. Naturalmente, com esse momento, o Rafael já comentou um pouco sobre isso, nesse momento de preços muito baixos, a gente tem uma menor atividade tanto de compra de energia de terceiro, quanto revenda de energia de terceiro, e faz com que a gente tenha essa redução aqui no volume de compras. Aqui, Jaguara e Miranda, que é a barra de 59 milhões de reais, a gente já comentou também no slide anterior, é decorrente da remuneração de ativo financeiro.
E aqui é interessante notar também que a gente tem uma melhora do EBITDA em função da gente não ter mais custo com combustível, também em função da alienação de pampa. Último ponto do slide aqui que vale a pena notar é que depois do nosso EBITDA ajustado, lá no final do slide, no canto direito aqui, a gente nota 61 milhões de reais, não recorrente. Isso aqui é basicamente o impairment da nossa Solar Paracatu. A gente teve um evento muito forte de ventos lá, que danificou parte dos equipamentos. Parte desses equipamentos danificados já foram lançados com perda, então a gente reconheceu o impairment disso, 61 milhões de reais. E cabe notar também que, apesar da gente ter reconhecido esse impairment, a gente tem um impedimento segurado, o impedimento já estava em operação, e o processo do seguro está em andamento, e isso em algum momento a gente vai trazer a notícia para vocês também do desdobramento da regulação do sinistro. Importante só para fechar esse slide aqui, desculpa aí a pegadinha aqui. Então, a gente teve um aumento muito expressivo, considerando esses ajustes do IFRS aqui da transmissão, de 23%, e mesmo excluindo os ajustes de IFRS, a gente teve um aumento de EBITDA aqui expressivo aqui de 4%, trimestre contra trimestre. Agora sim, próximo slide. Aqui, na evolução do lucro líquido, a gente evidencia um crescimento muito expressivo de 31%, de 709 milhões para 928. Aqui, o principal elemento aqui é EBITDA, ele saltou de 1,4 bi, 1,432 para 1,768, então teve essa variação de 336 milhões, como a gente já explicou no slide anterior. Seguindo aqui, teve a questão de depreciação e amortização, que a gente deixou de ter com a alienação de pampa, próximo de menos 43, basicamente, a gente já explicou também, que é o equivalente tanto do aumento da despesa de concessões a pagar, em 83 milhões de reais, e o net positivo de receita menos despesa financeira também, 40 milhões. O net aqui dá menos 43. E, por fim, aumento de impostos em função da maior base tributável. A gente fecha no belo resultado de 928 milhões para o trimestre de lucro líquido ajustado. Próximo slide, a gente já sai um pouco dos números de EBITDA e lucro, a gente passa agora para a parte mais de estrutura de capital. E aqui, começando com a barra do terceiro TRI de 23 aqui, 18,7 bi, essa dívida bruta era da mesma ordem de grandeza no segundo TRI, era 18,9, quase 19 bi, teve uma pequena variação, mesmo nível do final de 22. O que teve de maior diferença aqui foi que a gente tinha uma posição mais robusta de caixa no segundo TRI, que era 4,7 bi, como vocês devem lembrar, e em função da distribuição do pagamento de dividendos em setembro agora, que a gente pagou 1,5 bi, essa posição de caixa reduziu para 3,1 bi aproximadamente. Temos alguns depósitos vinculados ainda, 290 milhões de reais, e a nossa dívida líquida aqui, que era próxima de 14 bi, 13,9 bi no segundo trimestre, passou para 15,3. Então, em questão de ratios aqui, a gente mantém um patamar de 2,5, dívida total EBITDA, e 2,1, duas vezes a dívida líquida sobre EBITDA ajustado. Então, é uma posição muito confortável e compatível com o nosso momento aqui, tanto para preparar a companhia para fazer todos os investimentos aqui já comprometidos, quanto para executar, realizar a operação que a gente acabou de mencionar aqui nas últimas semanas. No slide seguinte, o perfil da dívida mostra que a gente tem uma posição de curto prazo de 2,4 bi a pagar, a dívida a vencer de 2,4 bi, parte dela em CDI, uma parte mais expressiva em PCA também no curto prazo. Até o final do ano que vem, depois da parte de 12 meses, a gente ainda tem mais 600 milhões para quitar, então dá cerca de 3 bi até o final do ano que vem, de agora até o final do ano que vem. Perfil bastante adequado para
para a nossa capacidade de geração de caixa, 2,2 bi, 2,3 bi nos próximos 3 anos, então, 25 e 26, e com uma estrutura, uma composição predominantemente de PCA, 80%, 10% CDI, 10% TJLP, uma estrutura, grosso modo, do nosso perfil da dívida aqui. Muito confortável, um custo nominal da dívida é 10,7, muito bom também. E no próximo slide, a gente já conecta com o plano de investimentos, então até agora a gente mostra qual era o perfil da dívida, a posição atual da nossa estrutura de capital, e aqui a gente passa para o investimento. Bastante coisa para acontecer nos próximos anos, então a gente certamente vai ter muitas novidades aqui nos investimentos. A gente fez um investimento de praticamente 3,5 bi esse ano, tá na reta final do ano, a gente vai fechar esses 3,5 bi, basicamente na reta final de Santo Agostinho, mais de 1 bilhão investido nesse ano. Serra do Assuruá também já tendo requerido mais de 1 bilhão de reais ao longo desse ano aqui. E destaco aqui para 2024 uma expectativa de 6,9 bilhões de reais de investimento. Investimento muito expressivo, mas totalmente compatível também com o nosso nível de alavancagem, com a nossa geração de caixa e com dentro do todo o nosso track record aqui de disciplina financeira e capacidade de investimento. Totalmente compatível com o nosso balanço. Então, devemos ter perto de 3,5 bi de Serra do Assuruá, mais 2 bi e alguma coisa de Açu-Sol. Então, são investimentos muito expressivos, mas totalmente equacionados aqui dentro da nossa estrutura de capital. No próximo slide, a gente segue para o final aqui, é meu último slide, que mostra só a nossa distribuição de dividendos ao longo do tempo. A gente distribuiu na maior parte dos anos, na maioria dos anos, se distribuiu 100% do lucro líquido distribuível. E, naturalmente, em alguns momentos da nossa história, a gente fez uma redução limitada a 55%, que era um payout mínimo, que é um compromisso da administração aqui. E aqui eu destaco que, apesar de a gente ter já mencionado o primeiro semestre um payout de 55%, eu queria compartilhar com vocês que todos vocês conhecem o nosso track record aqui de disciplina financeira e de gestão, tanto de risco quanto de portfólio aqui. É natural que essa distribuição de dividendos seja compatível com o momento de crescimento que a gente está vivendo. A gente acabamos de passar aqui por um slide que mostra toda a nossa expansão já comprometida, e, naturalmente, essa política de dividendos tem que ser compatível sempre para buscar maximizar o retorno do capital do acionista, que também é sempre, no final das contas, o que a gente busca aqui, né? Com isso, eu encerro a minha parte aqui dos comentários sobre os slides que estão sendo apresentados registrados também na CVM, né, Rafa? E podemos passar agora para a parte Q&A? Certo. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta enviá-la pela ferramenta do Q&A desta conferência. A nossa primeira pergunta, Taca, vem da Júlia Zaniolo, do Santander. Ela tem 2 perguntas e eu vou fazer a primeira, depois eu retorno com a segunda. A primeira é a seguinte: resultado da TAG, mesmo excluindo os efeitos não recorrentes, foi muito bom. Qual a expectativa para os próximos trimestres? Deveríamos esperar uma continuidade desses níveis de resultado da TAG, com o resultado financeiro pressionando menos o bottom line? Júlia, a pergunta é boa porque sempre a TAG surpreende, né, no nosso resultado, para cima, para baixo, então é um negócio diferente do que a gente está acostumado a lidar aqui. Vai lembrar que TAG é um investimento, né, tanto que entra como equity method para a gente aqui e tal, e a gente não dá guidance da TAG nem dos nossos resultados, então, assim, eu não posso te abrir, seria um palpite também, porque a gente tem uma participação mais ou menos 1/3 da TAG aqui, e a TAG tem vida própria, ela tem uma gestão, tem um time de top aqui lá de gestão, né? Então, essa eu vou ficar te devendo, a gente não tem como compartilhar nenhuma expectativa para os próximos trimestres. A gente espera que continue gerando bastante retorno do nosso investimento.
A segunda pergunta da Júlia é a seguinte: vocês poderiam passar atualizações sobre o interesse e possibilidade da ENGIE em participar do próximo leilão de reserva? A ENGIE, ela, naturalmente, ela monitora todas as oportunidades de contratar em longo prazo energia, e não vai ser diferente, né? A reserva, capacidade, todos esses leilões aqui a gente observa. Não tem nenhum tratamento específico aqui que vale a pena notar. A gente sempre está buscando maximizar o retorno para o acionista e reduzir o risco de recontratação, o risco de longuíssimo prazo, né? Então, a gente vai observar assim. Obrigada, Taka. A próxima pergunta vem do senhor Bandeira, que é um investidor pessoa física, e ele pergunta: a companhia mantém inalterada a política de distribuição de dividendos? Quando será divulgada a data de pagamento dos dividendos já aprovados e provisionados? E se teremos novos proventos divulgados ainda esse ano? A pergunta é boa, mas essa também a gente tem pouco a compartilhar nesse momento, porque ela depende de uma conjuntura grande de fatores, né? A evolução do negócio, outras oportunidades que apareçam de investimento, reciclagem de capital, então tem muita coisa que pode acontecer e que seria um pouco prematuro de nossa parte cravar datas ou momentos ou volumes ou percentual de payout aqui, tá? Então, essa também aqui, infelizmente, a gente não tem como antecipar muita coisa no momento. Camor, acho que o que a gente pode comentar aqui, para deixar bem claro, né, para o investidor, talvez aquele que não nos acompanhe mais de perto, é que a nossa política de distribuição de dividendos, ela se mantém inalterada. A política, ela prevê, como está no slide anterior ali, né, um pagamento mínimo de 55% do lucro líquido distribuível, ou seja, ao menos 55%. Então, nós temos essa flexibilidade de pagar entre 55% e 100%, dependendo aí de todos esses fatores que o Takamori já mencionou. Então, isso é uma decisão que há uma recomendação da diretoria, né, Taka, para o conselho, e é o conselho que aprova e leva para a Assembleia, mas a política em si, ela é de pagar pelo menos 55%. Isso não deve se alterar. E naturalmente, quando a gente estava numa posição menos alavancada, era mais fácil distribuir o tempo todo 100% dos dividendos, mas também vale relativizar aqui que mesmo 55% que a gente já comunicou para o primeiro semestre é muito acima do que o mercado em expansão distribui, né? Lembrando, então, que a gente faz mágica aqui. É bem por aí, né, Taka? A gente acaba sendo um player de dividendo e crescimento também. Afinal, a gente está pagando mais da metade do que a gente lucra e ainda crescendo num ritmo bem acelerado, aí, especialmente nos últimos anos, né? Continuando aqui, Taka, a próxima pergunta vem do Daniel Travitsky, que é do Safra. Ele tem duas perguntas, eu faço a primeira e depois retorno com a segunda. A primeira é sobre a aquisição dos parques solares, que a gente divulgou na semana passada. Por que não desenvolver Greenfield, como vemos outras empresas e a própria Engie fazendo em outros projetos? O CAPEX por megawatt não está competitivo ou são outros motivos? Se podemos explorar. A gente pode explorar sim, essa pergunta é muito boa. Aqui, basicamente, a gente continua desenvolvendo diversos projetos, o Rafael passou pelo nosso portfólio lá de projetos de pipeline. A questão é que começar do zero, ele requer contratação de energia de longo prazo também, para você conseguir reduzir o risco de mercado. Não é um bom momento para você iniciar todo um processo de contratação, e a gente, como sempre, observa o mercado e vê boas oportunidades de alocação de capital. Nesse caso específico de projetos solares, é compatível com o nosso objetivo de longo prazo de contratar energia renovável. Estava no momento, uma sinergia enorme com os nossos ativos operacionais. Todos os ativos que a gente está incorporando estão presentes em estados que a gente já está colocado, já tem empreendimentos operacionais, e além disso, eles estão contratados em longuíssimo prazo. Então, assim, a gente vai conseguir o melhor dos mundos, a sinergia, do empreendimento que faz sentido para a gente,
contratado em bons níveis, em preços adequados, super interessantes, e possibilitando ainda uma parte de recontratação de longuíssimo prazo lá, que faz sentido para a gente também. Complementa o nosso portfólio de uma forma adequada. Então, faz todo sentido. Então, não tem um ou outro, não. A gente só, de fato, alocou o capital da maneira mais adequada nesse momento. E a segunda pergunta também do Daniel, se a gente pode comentar em mais detalhes sobre os contratos de energia vendidos nesse trimestre, que vimos a preços interessantes, apesar de volume pequeno. Se puderem falar sobre prazo e condições gerais, e qual a replicabilidade desses contratos. Rafa, você puxa essa? Vamos ver que eu estava dando uma olhada nas perguntas aqui, fiquei vendido. Não, que basicamente então, é perguntar sobre a evolução dos contratos. Certo, não, é aquilo que eu comentei naquele slide de comercialização, né, Taka, que a gente diminui um pouco o apetite de venda nesses momentos que o preço está pressionado, mas a gente tem buscado nichos de mercado na expansão do ambiente de contratação livre, onde a gente tem um ganha-ganha. Nós conseguimos vender um preço superior ao que é visto na média de mercado, mas o consumidor ele também está comprando a energia a um preço bem inferior do que ele pagaria na distribuidora. Então, os dois lados saem ganhando. E com isso, a gente consegue reduzir o impacto, né, no portfólio, no preço médio do portfólio. Nós temos um portfólio muito grande, totalmente indexado, então ele tem uma inércia, um momento muito forte, né, precisa de um volume muito grande de energia sendo vendida a um preço médio um preço mais baixo do que o preço médio, para a gente ver um impacto significativo. E a gente tem sido eficaz, né, nessa questão de amenizar esses impactos, principalmente porque a gente está muito contratado no curto prazo, até no médio prazo. Se vocês observarem o nosso balanço de energia, a gente tem um volume maior descontratado somente a partir de 27 até 28, que a gente poderia mencionar. E obrigado, Rafael e Taka. A próxima pergunta é do Henrique Peretti, que é o analista do JP Morgan. Ele pergunta sobre CAPEX. No primeiro semestre, a companhia investiu cerca de 1,9 bi e o guidance do ano é de 3,5. Então, eles gostariam de saber de onde está vindo essa grande aceleração no CAPEX que a gente tem para o quarto trimestre. E, além disso, dado o nível de alavancagem após a incorporação da Atlas Energy, podemos esperar uma pausa no ritmo de aquisições ou de novos projetos? Obrigado. Ok. Henrique, apesar de ter investido né, ele ter investido 2 bi no primeiro trimestre e ainda faltar 1,5, tem o terceiro TRI também, que a gente já investiu parte disso, e basicamente o que tem mais exigido caixa nesse ano é Santo Agostinho, então a gente está na reta final de Santo Agostinho, que vai naturalmente requerer mais uma parcela importante para finalizar o projeto, e aqui parte da diferença aqui, até mais que a metade da diferença aqui, vem de Serra do Assuruá, um projeto que a gente já começou as obras, e ele tem um esforço de investimento já nesse quarto TRI muito importante para aquisição de equipamentos. Tá? Então, basicamente, o que justifica esse salto agora na reta final do ano é Serra do Assuruá. E sobre a segunda parte aqui da pergunta, sobre nível de alavancagem, não dá para esperar uma pausa no ritmo de aquisição, nossos projetos não. A gente continua sendo, ao mesmo tempo, tendo uma disciplina financeira, mas a Engie é uma empresa multinacional que tem um balanço gigantesco e se tiver que fazer um novo projeto, se tiver que fazer assim, se tiver um projeto adequado, com retorno adequado, perfil de risco adequado, que é compatível com a nossa estratégia de crescimento e de visão de longo prazo, a gente vai fazer. Com a melhor estrutura de capital, respeitando todos os critérios de investimento, e é para isso que essa é a vantagem de estar num grupo multinacional. E seguindo aqui, a nossa próxima pergunta. E lembrando, né, só para fechar esse ponto, lembrando que dívida é só uma parte da equação da estrutura de capital. Lembrando. Então, não é só com dívida que a gente faz negócio.
Ok. Seguindo aqui, a próxima pergunta é do Marcelo Sá, analista sell-side do Itaú, e ele está perguntando o que vocês esperam de mudanças legislativas que podem acontecer no setor, dado que o PL 404 morreu e, em teoria, segundo ele, como o secretário Efraim falou, de um reset do setor. A bola que estava quicando, que você estava esperando, Ah, para Marcelo, apertar. não, Valeu, eu tenho Marcelo. que tomar cuidado para não falar mais do que eu posso só. Não, Marcelo, a pergunta é Por muito favor. boa. Não, a pergunta é muito boa. E assim, a gente sempre tem esperança e sempre está otimista, moderadamente otimista com o Brasil, porque basta ver a quantidade de investimento que a gente está fazendo aqui. Então, somos compradores de Brasil, né? E fazemos investimento no Brasil. Assim, apesar do 414 ter sofrido muito, ter ficado muito tempo no Congresso, a gente vê que esse reset do setor pode ser uma expressão muito genérica ainda, pode convergir com alguns temas que estavam no PL 414, que vão mesclar com algumas coisas que já foram implementadas no 414, então pode vir uma versão nova, e a gente está esperançoso que algo fruto de todas essas discussões legislativas avance. Então, a gente conta, por exemplo, com a abertura de mercado, como redução de subsídio de geração distribuída, como correção da questão de autoprodução de energia, que foi desvirtuada ao longo do tempo. Então, sim, a gente conta com esse aprimoramento regulatório que certamente vai fazer com que o Brasil consiga se apropriar da posição super competitiva e de geração renovável que tem aqui e consiga materializar isso em PIB, em criação de valor para a sociedade. Então, assim, tem algumas coisas importantes que podem acontecer e que favorecem tanto o nosso negócio direto aqui, Engie Brasil Energia, quanto o setor elétrico. Eu já comentei algumas delas aqui. E outro complemento aqui, Taca, do Marcelo Sá também, ele pede sobre o leilão de capacidade, se nós temos projetos hídricos que poderiam participar, qual é essa capacidade potencial, e se a gente tem ideia de qual seria a demanda desse leilão. Ok. Ótima pergunta também. Leilão de capacidade, a gente tem 2 projetos hidro aptos a participar, Ponte de Pedra e Salto Santiago. Salto Santiago são máquinas muito grandes, a potência disponível lá são 2 postos disponíveis e a potência supera 700 mega. E a gente tem, Salto Santiago e Jaguara, né? Então, em Jaguara, a gente tem também mais 2 unidades lá, 2 postos existentes, e a gente está constantemente avaliando os economics para viabilizar esses 2 projetos. Então, esses 2 pares de postos existentes nessas 2 usinas hidrelétricas. Deve totalizar perto de 1.000 mega, sendo, grosso modo, está 700 de um lado, 200 e poucos de outro, e quanto à questão da demanda do leilão, gera sempre um questionamento do nosso lado, porque a gente vê que, de um lado, você tem uma capacidade absurda de geração hídrica, mas, ao mesmo tempo, você viu recentemente o uso de geração termoelétrica em algumas regiões para complementar, em função de indisponibilidade de geração, de nuclear, de transmissão e tudo. Então, assim, tem alguma necessidade de capacidade, mas a forma de calcular essa capacidade ainda está muito incipiente, os modelos utilizados para calcular essa capacidade ainda também não estão suficientemente desenvolvidos, o que não dá uma segurança muito grande para a gente cravar ou fazer uma expectativa de quanto que essa capacidade é necessária no médio e longo prazo. Obrigada, Taca. E mais um complemento também do Marcelo Sá, sobre como nós estamos vendo a volatilidade do PLD entrando no verão. A gente imagina que teremos muitas situações de descolamento de preço por restrições operativas e carga mais forte, e isso deve pressionar a curva mais longa de preço da energia também? Acho que é mais fácil acertar na loteria do que responder com precisão o que você está perguntando aqui, Marcelo. A gente já teve várias situações nos últimos anos onde o mercado todo tinha convicções e essas convicções foram por terra. Então, assim, a gente sabe que nesse período do ano aqui pode dar qualquer coisa, se atrasa um pouco
a chuva, se antecipa um pouco chuva, você tem um pouco mais de disponibilidade de ativo, então efeitos macroclimáticos estão sendo cada vez mais difíceis de interpretar, então o risco é presente. Naturalmente, a gente tem uma situação de sobreoferta estrutural que reduz um pouco, pelo menos na maioria dos cenários, a chance de ter grandes descolamentos, mas pode acontecer sim, assim como aconteceu há poucas semanas um descolamento muito importante de preço. Obrigada, Taka. A próxima pergunta vem do senhor Tarcísio Ramos, que é investidor pessoa física, e ele pergunta, com a previsão de investimentos de 3,5 bi para este ano e 6,8 bi no próximo ano, até que nível a empresa imagina chegar à relação dívida líquida sobre EBITDA no próximo ano? É uma boa pergunta, conecta com o que eu comentei recentemente, é que a dívida é só uma das formas de levantar recursos para fazer investimentos. A gente tem, historicamente, mantido o nosso rating AAA, o Fitch, e a gente vai continuar perseguindo isso, e, para tanto, a gente tem uma série de restrições aqui de alavancagem máxima, então, a gente vai continuar perseguindo isso. Não tem nenhum elemento interno, nenhuma alteração de rota que faça a gente desviar dessa ideia. Também temos todos os covenants aqui com as dívidas já contratadas, então vamos continuar na mesma gestão eficiente aqui da estrutura de capital. Só lembrando, né, Takamori, a gente não divulga projeções, mas como você bem disse, está tudo sob controle e não deve romper um nível que ameace nosso rating. Exatamente. A gente vai trabalhar para que isso não aconteça. E seguindo aqui, nós temos uma pergunta do Diogo, do BBI. Ele fala, tendo em vista a perspectiva de preços baixos no curto e médio prazo, que prejudicam o preço mix de venda e naturalmente as operações de trading, o que a Engie acredita que pode fazer para maximizar os resultados nesse momento de mercado? Primeiro, continuar fazendo uma ótima gestão de portfólio, então antecipar os movimentos de mercado, aproveitar esses descolamentos de preço, o que a gente já faz, fazer uma boa gestão dos nossos clientes, se aproximar dos consumidores também, o que a gente já tem feito, né, se aproximar dos consumidores menores, onde a gente tem margens maiores também, então nada diferente do que a gente já tem feito, a gente investe muito tempo e energia na gestão eficiente, tanto do nosso capital quanto do nosso portfólio de energia, e naturalmente segurar um pouquinho o investimento em novos projetos contratados, então nada que a gente tenha que suar demais para conseguir contratos, esse momento de longuíssimo prazo para conseguir viabilizar novos projetos. Então, é natural que a gente passe a olhar com um pouco mais de atenção transmissão do que geração, para fazer um bom uso do nosso capital, do nosso PL. Obrigado, Taka. A próxima pergunta vem do senhor Tarcísio Ramos, também investidor pessoa física. Ele pergunta se a Engie avalia novas aquisições no setor de gás, tal qual a TAG, ou mesmo algum tipo de crescimento orgânico no setor via TAG. Aqui vale lembrar que a Engie ela investe na TAG por dois veículos diferentes. Primeiro é a Engie Brasil Energia, que é essa empresa listada aqui que a gente está conversando, e fez o investimento do mesmo montante na controladora, via controladora da Engie Brasil Energia. Então, assim, são dois veículos de investimento em redes em infraestrutura, né? Então, a gente não vê por que não fazer novos investimentos. Acho que o crescimento orgânico via TAG também natural, só que sempre tem uma discussão de onde é que vai fazer esse investimento, se é aqui na Engie Brasil Energia, se é na controladora. Então, lembrando que a nossa vocação aqui é setor de energia elétrica. Então, não tenho nenhuma informação específica para compartilhar aqui, mas eu só queria relembrar que tem esses dois veículos de investimento.
Obrigado, Taka. A gente está com várias perguntas, algumas a gente vai endereçar depois diretamente aqui pela área de RI, e lembrando que quem quiser fazer perguntas pode encaminhar ali pela ferramenta do Q&A. A próxima pergunta também vem do Fábio, em pessoa física. Ele pede sobre o custo de manutenção e o operacional das usinas solares e eólicas. Se já existe uma estatística sobre isso em relação às hidrelétricas. E com relação à geração distribuída e a melhoria das tecnologias de baterias off-grid, numa visão de longo prazo, se a gente considera isso um risco, já que as empresas podem ser autônomas na sua geração de energia. Fábio, essa primeira parte aqui sobre custo de manutenção relativo de eólica e solar versus hidro, eu vou ter que fazer meu dever de casa e estudar mais. Eu não tenho essa resposta de bate-pronto para te responder. Rafa, se eu tivesse, eu complementa, tá? Tu quer falar? Não, acho que assim, o que a gente pode falar é nível de margem EBITDA por fonte, né? Eles são maiores, a gente tem visto maiores em eólicas, né? Mas também muito próximas de hidrelétricas, se a gente olhar na média, né, Takamori? Que acho que é o que a gente pode comentar agora para dar um auxílio para ele. São similares. Mas não tem nada que chame muita atenção, não. Aqui, e da segunda parte da questão, geração distribuída, a geração distribuída é um tema sempre complexo, porque, para começar, ela carrega um subsídio muito grande. Então, a geração distribuída, mesmo sem ter bateria, ela já está fazendo um dano enorme para o setor elétrico, né? Desmobilizando indústrias cadeia de produção, de eólica, tirando espaço de empreendimentos hidrelétricos novos também, que ainda tem espaço para fazer, PCH, biomassa. Então, assim, tem uma carga de subsídio muito grande associada à geração distribuída que, por si só, já faz ela se viabilizar hoje, né? Então, ela já é um risco para empresas de geração como a gente. E não só para a gente, mas além de ser um risco para empresas de geração como a gente, ela joga uma conta gigantesca para uma parcela da população que não tem como não pagar. Então, basicamente quem paga a conta aqui via encargo é a pessoa física que não tem um teto para instalar uma geração distribuída, né? Então, assim, essa é a primeira parte da resposta. A segunda é que, mesmo que a gente conseguisse ser bem sucedido na evolução regulatória e caçasse o subsídio da geração distribuída, aí conecta com a sua pergunta. Se você faz um bem bolado de geração distribuída com bateria, você teria que ter uma diferença de preço de algumas centenas de reais para que você conseguisse viabilizar a bateria e tirar, de fato, natural que você comece pelos temas importantes, e um deles é a RBC. Ela precisa ser instruída pela ANEEL, já tem material técnico suficiente para a diretoria deliberar, e a gente acredita que isso pode ter um impacto muito expressivo, da ordem de 8 bilhões para toda a sociedade aqui, de devolução de valores pagos a maior, claramente a maior. Então, a gente está na esperança aqui também que esse assunto seja deliberado em breve, e que naturalmente a gente vai ter um reembolso proporcional à nossa participação também como usuário da rede de transmissão. Lembrando, usuário não é só geração. O usuário é o gerador, é o consumidor livre, é a distribuidora, todos os usuários do sistema de transmissão de energia brasileiro. Então, esse acho que era o tema também importante que eu queria endereçar, porque é um tema que é muito relevante para toda a sociedade. É um valor que pode bater talvez 1/3 do custo total da transmissão de um ano, né? Claro que essa devolução seria fatiada ao longo do tempo, mas é uma escala muito grande para a gente deixar de lado e protelar a decisão. E com isso, acho que eu fecho minhas palavras também, Rafa, para a gente não estourar o tempo dessa videoconferência aqui, e agradecendo novamente a participação de todos vocês. A videoconferência da ENGIE Brasil Energia está encerrada. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.